A ferramenta de carimbo também é um ótimo aliado no retoque da textura de pele quando está trabalhando com retratos. O que eu quero fazer aqui primeiro, na verdade, é uma cópia da minha camada e uma cópia dessa textura que a gente já fez também. Eu quero uma cópia de tudo. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso selecionar ambas as camadas, vir aqui em Layer, duplicar camadas, e vou clicar em OK. E eu queria que essa cópia fosse uma mescla dos dois, porque daí eu vou trabalhar o carimbo de uma vez só no resultado. Daí eu poderia clicar com o botão direito e escolher a opção de Merge Layers, mesclar camadas. Ao mesclar camadas, ele vai virar uma coisa só. Eu perco o objeto inteligente nessa versão, mas vira uma coisa só e eu posso daí tratar com o carimbo diretamente na imagem, usando o Blend Modes e qualquer outra opção do carimbo. Essa é uma das maneiras. Então eu selecionei as duas, dupliquei e mesclei. Uma maneira mais rápida de fazer isso é criando uma nova camada e utilizando os atalhos Ctrl, Command no Mac, Shift, Alt, que é o Option no Mac, e o E. Então, Ctrl, Shift, Alt, E. Command, Shift, Option, E no Mac. Ele vai fazer uma cópia de todas as camadas visíveis. Agora que a gente já tem uma cópia da camada, a gente vai pegar aqui a ferramenta de carimbo. Tecla S, ou vem aqui no cantinho e pega a ferramenta carimbo. Com a ferramenta carimbo selecionada, a gente vai vir aqui em cima e a gente pode controlar o tamanho, a difusão, a gente pode controlar também as propriedades avançadas do pincel, como, por exemplo, Shape Dynamics, para eu controlar o tamanho do pincel, ou de Transfer, no caso eu vou deixar desligado, tá? Mas você pode trabalhar com essas opções se você achar útil. Aqui a gente tem o Blend Mode, Transparência e Fluxo. Bom, eu vou deixar aqui o fluxo baixo, não tão baixo, mas baixo, vou colocar aqui em torno de uns 20%. Assim, tudo que eu for retocar vai ser aos poucos. Aqui eu vou colocar o Sample em All Layers, mas como a gente já está trabalhando uma camada com pixel, não vai fazer muita diferença. E aqui a gente vai brincar com o Blend Mode. O Blend Mode vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai determinar que resultado que a gente quer na tela. A gente quer, por exemplo, vamos ver aqui, eu quero começar escondendo essa olheira. Tá vendo que tem uma marca mais escura nessa parte da pele dela? Então eu quero clarear ela. Se eu quero clarear, eu vou marcar aqui em Lighten. E daí eu vou copiar uma parte mais clara da pele dela, como por exemplo, essa parte aqui da pele. Dou um clique. Vou controlar aqui o tamanho do meu pincel com abre e fecha chaves. O hardness eu vou deixar um pouquinho menos exagerado, um pouquinho aqui mais duro. E pronto. Aí eu dou uma pinceladinha e aqui já ficou um pouco mais claro. Talvez tenha ficado claro demais, porque a área que eu copiei é muito clara. Então eu vou dar um Ctrl Z e eu vou copiar de uma área um pouco menos clara da pele dela. Talvez essa parte daqui assim. E pronto, a gente deu uma pequena clareadinha. Se você ainda estiver achando muito claro, é só controlar pelo fluxo. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Eu vou diminuir um pouco o fluxo nesse lado. Vou colocar aqui só 10%. Vou copiar a textura aqui. Vou diminuir o tamanho do pincel um pouquinho, porque essa área é um pouquinho menor. E eu dou uma pinceladinha. E eu já dei uma clareada. Eu vou fazer aqui nas olheiras também, só para ilustrar. Ó. Eu pego uma textura da pele, onde é próximo do que eu estou trabalhando. Vou deixar o fluxo aqui um pouquinho mais baixo, em torno de 6. E eu dou uma pinceladinha. E vou dar mais uma pinceladinha aqui. Como eu estou em Lighten, eu só vou clarear os pixels que forem mais escuros do que o que eu estou copiando. Então eu estou copiando essa área e vou colar ali. Então o que dessa área for mais claro vai sobrepor com os pixels escuros da área original. Então eu estou clareando os pixels que tinha usando os pixels daqui. Mas ele se mescla com os pixels que tem naquela parte. Por isso fica mais natural. Se tivesse aqui no modo normal, eu ia perder muita textura, não ia parecer tão natural. Nos modos Lighten e Darken, você vai conseguir fazer isso e ainda manter a textura natural daquela região. Cuidado para não exagerar, que eu acho que eu pincelei demais. Aí, tem que ser bem de leve. Qualquer região que tiver uma sombra que você quiser dar uma neutralizada, você pode usar essa técnica. Cuidado para não exagerar, para não perder volume no rosto, tá? Bom, agora a gente pode lidar também com essa técnica para tirar algumas manchinhas. Aqui tem umas manchinhas escuras, aqui também. Então eu vou copiar, por exemplo, essa região de cima. Eu vou passar aqui para clarear as manchinhas mais escuras, aqui também. E aí eu posso ir uniformizando o brilho da pele dela, tirando aqui algumas manchas mais escuras. E a gente também pode utilizar para tirar manchas claras. Aqui a gente consegue ver que tem uma textura na pele dela e, na verdade, na grande maioria são brilhos. Tem umas bolinhas brilhantes aqui que indicam essa textura na pele.
Como é claro, eu vou querer escurecer. Então, eu vou marcar aqui como Darken. E eu vou copiar a própria textura que tem nessa região em volta. Eu só quero fazer um pequeno deslocamento para poder pegar, por exemplo, esse pixel escuro daqui e jogar sobre esse pixel claro. Então, eu vou copiar daqui, mover um pouquinho e eu pincelo nessa região. E assim eu já vou escurecendo os pixels ali que estão mais clarinhos, tirando um pouco, neutralizando essa textura mais forte na pele dela, mas sem tirar totalmente, para manter o realismo da pele. Agora eu vou tirar algumas manchas mais escuras, então eu vou mudar para Lighten, que eu quero clarear. Então, por exemplo, tem uma mancha escura aqui, tem umas sombrinhas. Então, eu vou tirar a sombrinha aqui. Tirar a sombrinha aqui também. Eu poderia ficar aqui por um bom tempo trabalhando nessa textura, conseguindo tirar manchinhas e imperfeições e ainda assim mantendo ela natural. Mas tem que fazer com calma, obviamente, observando tudo que você está fazendo. Se alguma coisa você não gostou, você pode pegar o pincel histórico para recuperar. Inclusive, vale a pena, logo naquele momento que você duplicou a camada, você salvar um snapshot. Porque daí você salvando um snapshot, agora já faz muito tempo, eu perdi toda aquela parte do histórico, mas se eu tivesse salvo um snapshot, eu ia ter facilidade em voltar daquela etapa pincelando sobre a imagem. No caso, como eu não fiz isso, eu não tenho como voltar. Por exemplo, aqui eu acho que ficou muito brilhante e eu gostaria de voltar um pouquinho, mas eu não consigo voltar, a não ser que eu volte muito lá desde o começo. Mas ó, a foto original, como a gente está agora. E aqui antes de começar a fazer o carimbo e depois. A gente consegue ver como a maior parte da pele ficou bem mais leve, mas aqui assim eu acho que eu dei uma exagerada. Então, aproveitando, deixa eu mostrar como é que eu poderia fazer para retocar isso. Eu vou desligar essa camada. Eu vou repetir aquele Sample Visible. Então, eu vou duplicar essa camada. Ctrl Shift Alt E. E daí eu repeti aquele cópia de todas as camadas que eu tinha embaixo. Então, eu tenho uma versão com carimbo e uma versão de volta do original, como duas camadas. Essa do original eu vou jogar em cima. Essa do carimbo eu vou colocar embaixo. Essa de cima eu vou ocultar usando uma máscara. Então, eu vou clicar a máscara. E eu vou inverter, selecionando essa máscara e vindo aqui nas propriedades, clicando em inverter. Também poderia fazer isso de maneira mais rápida. Eu dei 2 Ctrl Zs para desfazer a máscara. E se eu segurasse o Alt na hora de criar a máscara vem preta, vem invertida. Aí qual que é a ideia agora? Eu vou vir aqui na tela, ver onde eu não estou tão satisfeito, que eu acho que eu exagerei. Pego o pincel na cor branca sobre a máscara e aí eu oculto dessa versão retocada. Então, por exemplo, aqui eu achei que foi demais, então eu vou voltar um pouquinho. Aqui também foi demais, eu vou voltar um pouquinho. Basicamente, eu acho que era isso. De resto, eu gosto de como ficou. Só essas duas manchinhas que me incomodaram mais. Para testar também, eu posso desligar as duas camadas. Imagem original. E agora? Original. Agora. Acho que está melhor. Só aquela parte mesmo aqui que estava meio ruim. E aí eu já tirei. E daí como é que eu posso fazer? Eu posso mesclar essas duas para voltar a trabalhar como se fosse uma camada só. E até antes de fazer isso, se eu quiser, eu posso salvar como snapshot essa camada aqui que eu tinha feito Stamp Visible. Caso eu precise voltar para ela, eu vou vir aqui no histórico, naquele momento, que Stamp Visible foi quando eu gerei essa camada aqui. Vou salvar ela aqui usando o snapshot e volto para a etapa que eu tô. Assim, se precisar, eu tenho aqui o snapshot do momento que eu tenho Stamp Visible, para eu começar praticamente do zero. E do momento que eu estava já com os retoques, inclusive o retoque no olhinho. E aqui a camada original. Esse é o meio termo. Bom, vou voltar para o momento que eu estava, que eu já tinha mesclado com os retoques que a gente estava trabalhando. Na verdade, eu não mesclei ainda. Então, eu vou selecionar as duas camadas, botão direito, mesclar camadas. Então, eu mesclei os retoques que eu tinha feito com uma versão original, devolvendo essas manchinhas aqui no lateral do olho. E daí eu vou repetir aquele procedimento. Eu vou colocar aqui novamente em Lighten, só que eu vou deixar o fluxo ainda mais baixo, porque tinha ido muito rápido. Vou colocar aqui, por exemplo, uns 3%. Vou trabalhar aqui com o pincel com o hardness bem baixo. Copiar uma textura da imagem não tão clara. Vou copiar aqui dessa parte da bochecha com o carimbo. Aumento aqui a espessura do pincel. E vou dar uma pinceladinha aqui assim, de leve.
E vou fazer o mesmo aqui desse outro lado, com uma pinceladinha bem de leve. E aqui a camada original. E agora os retoques que a gente fez.